estamos aqui. Mais um no capítulo anterior convida. Para quem tá chegando aqui no canal agora, né? Agora a gente tá no Spotify atualizado, finalmente, depois de falando que vamos atualizar. A gente é um canal, eu e a Nath, somos duas amigas, e a gente fala sobre telenovela. E já faz um ano e pouquinho que a gente tá com esse quadro, vamos dizer, que é de pessoas que a gente convida, nossos conhecidos, amigos, pessoas entendidas de telenovela, para conversar com a gente sobre esse assunto. E tá muito legal, todo mundo traz perspectivas muito diferentes, muito interessantes. E é sempre interessante, assim, a gente ver novas pessoas, pessoas que não têm tanto espaço falando sobre telenovela, normalmente pessoas ali da bolha noveleira, né? E a gente tem o vídeo do mês, que é sempre falando de uma novela específica ou um tema específico. No mês passado a gente fez 2 anos de canal, então foi sobre trilhas sonoras. O convidado foi o Ângelo de Moraes, que ele tem uma coleção muito assim substancial de trilhas. Ele mostrou também algumas trilhas pra gente, ele falou da coleção dele, falamos de trilhas, claro. Então tem bastante conteúdo no canal, já são 2 anos. E tá muito legal, assistam, ouçam. E no final do mês, todo mês, toda última segunda, a gente tem uma live que a gente faz um apanhado do que aconteceu no Mundinho Noveleiro nesse mês, comentando estreias, comentando o que a gente tá assistindo, comentando, enfim, várias novidades. E tem para todos os gostos, então. Tem para quem é nostálgico, que gosta de relembrar, tem para quem tá querendo saber o que tá acontecendo. Enfim, tá bem legal. Hoje, a gente tá aqui no capítulo anterior Convida, com o Eli Nunes. Se você puder se apresentar um pouquinho, falar de você, Eli. Claro. Oi, meninas. Raquel e Natália, muito obrigado pelo convite. Realmente é um convite para amigos e conhecidos, né? Eu acompanho vocês duas há muito tempo, então me sinto amigo de vocês. Então, por isso que eu vim de coração bem aberto e bem feliz de participar desse papo, tá bom? Vamos lá, me apresentar um pouco. Eu sou Eli Nunes, não vou falar de idade, tá? Vocês façam depois umas contas aí. Eu trabalho na TV Globo desde 2021. Comecei lá como pesquisador de imagem para documentários e programas da casa. Depois de um tempo, eu fui fazer pesquisa de texto para a novela e agora eu sou roteirista. Sou assistente de roteiro, mas estou lá na aba dos roteiristas da TV Globo. Terminei Três Graças recentemente, foi minha primeira novela e agora estou aí em outros projetos. Sou da área de comunicação, formado em comunicação, tuiteiro, não sei como é que atualizou isso para o X, mas ainda sou tuiteiro, né? Gosto muito de Twitter, interajo com todo mundo lá há muito tempo, acho quase 14 anos, aliás, 15 anos, e sou noveleiro, sou da bolha noveleira. O que é, minha principal assim característica é noveleiro, é da bolha noveleira. É isso. Não sei quanto que você pode falar, mas eu sou muito curiosa, especuladora, então vou fazer várias perguntas. Mas acho que primeiro é começar, tipo, como que a maior curiosidade que todo mundo tem, né, assim, na bolha, quem gosta de Uhum. novela, como que você conseguiu entrar na Globo? Ok. Não, podem perguntar. Tem coisas que vou poder falar, outras nem tanto, mas eu já estive também aí desse outro lado querendo saber muito, então juro que eu vou tentar falar o máximo possível. Bom, como que eu consegui ir para lá? Twitter, gente, eu posso dizer que a porta de entrada foi o Twitter, redes sociais no geral. Eu sempre escrevi sobre novela, comentei sobre novela, sempre trabalhei, ok, mas acompanhava a programação, fazia muitas
daqueles fios, né, lá no Twitter, contava de um tema, pesquisa e etcétera. E de certa forma, algumas pessoas não nem imaginam, mas a gente sempre está sendo observado. Eita. A gente está sempre sendo observado. Tem alguém, pessoas que trabalham na própria emissora, eu não vou dizer nem um headhunter, alguém de RH, mas tem áreas que estão ali também conectados, e uma hora um perfil pode chamar a atenção, um perfil seu, um perfil de alguém pode chamar a atenção dessas pessoas, e foi o meu caso. Para minha sorte, alguém viu um desses fios que eu fazia, achou interessante, falou: "Bom, esse cara gosta, esse cara sabe falar sobre novela. Vamos". Eu não sei se você me indicou para alguma área, se a própria área, a própria pessoa da área me indicou, enfim, sei que chegou uma mensagem, um convite para fazer uma entrevista e eu prontamente sempre quis trabalhar na Globo, sempre participei de oficinas e etcétera, voltadas pra novela e tudo. Aceitei, topei, fui lá para os estúdios Globo, isso em 2019, eh e aí não é bem uma entrevista, é um primeiro contato, as pessoas precisam conhecer, saber sua formação, se você tem interesse, qual o formato que você gosta, com quem você gostaria de trabalhar, etcétera. Então eles meio que mapeiam, esses profissionais. Hoje tem outras formas de fazer isso, né, não costuma ser mais, assim, por rede social, mas também acontece. E aí, depois desse papo, eu fiquei esperando, fiquei num banco lá de talentos, esperando ser chamado. E aí veio pandemia, e aí eu achei que falei: "Poxa, bem na minha vez veio uma pandemia no meio", logo no ano seguinte teve uma pandemia, e aí esperei um tempo, e logo que a pandemia foi, eh como é que eu posso dizer? Foi melhorando os casos e tudo, o presencial começou a voltar, eles me chamaram novamente, falaram: "Ó, a gente tem uma oportunidade, você quer?" Eu falei: "Bora, vamos pra lá". Estava esperando 2 anos por essa oportunidade. E aí tem pessoas que acham que é assim, do dia pra noite: "Pô, mandei um currículo, conversei com alguém da área e amanhã vou começar". Pode acontecer, não foi o meu caso. Então, uma das coisas que eu costumo dizer muito para quem quer trabalhar no audiovisual, não só na Globo, em tudo no audiovisual, o tempo do audiovisual é muito, não vou dizer que é cruel, mas é pra gente paciente. Uma ansiedade, um desespero não ajuda, porque tudo depende de uma aprovação dali, uma aprovação daqui, um projeto que cai, um projeto que chega, então é paciência, é isso. É um tempo mais lento, né, até para tudo, assim, para as produções, para Uhum. o início é lento, o meio é lento, tudo lento. Mas É, pode falar. e pra além do lento, tem uma coisa que, como é que eu posso dizer? Tem coisa que amanhã tá confirmado, uhul, vai entrar esse programa. Mas aí: "Ah, não, a gente vai esperar um pouco, porque em tal data tem um efeméride, então a gente prefere estrear no mês seguinte". Então, eh claro que não é assim a ferro e fogo, mas costuma ter isso também, as coisas mudam muito. A gente vê, né, notícias: "Ah, tal novela está confirmada para 2027. Ops, não, ela vai vir agora em 2026, porque a outra foi remanejada". Então é muito mercadológico, né, o que estrear em qual período para favorecer, números e etcétera. Sim, né, e é tudo muito incerto, lento e incerto. Eh, e como que foi, assim, a sua jornada lá dentro, assim, quando você entrou e daí, você falou que você começou como pesquisador, né, eu acho muito interessante esse cargo, esse trabalho. É uma coisa que a gente não vê as pessoas falando muito, né. Ah, o diretor, os colaboradores barra roteiristas, mas o pesquisador é tão importante quanto, a gente não ouve falar muito. Isso é verdade. Tanto que eu sempre, embora hoje esteja trabalhando com roteiro,
A minha meta sempre foi ser roteirista, foi escrever, de verdade, sabe, ser autor. Mas eu passei pela pesquisa e isso me como é que eu posso dizer? Me deu muito insumo, sabe. Eu defendo muito e levanto muito a bandeira da pesquisa, porque é realmente pouco falado, mas é um profissional, assim, imprescindível para um produto audiovisual, sabe. A pesquisa é imprescindível para um produto audiovisual. Então eu comecei com pesquisa para o É Tudo Novela, era uma novelinha feita de uma novelinha bem ao estilo video show, sabe. Eram trechos de novelas com personagens de novela, e ali a gente montou um reality, com acho que 10 episódios, não, acho que foram 14 episódios. Então era uma loucura, a gente tinha 14 personagens de novela, a gente precisava revirar o acervo de novelas e encontrar cenas para ajudar o roteirista a conectar falas. Então, ah, o Foguinho, que foi o personagem campeão, tinha que conversar com a Laura de celebridade, uma costura, e aquilo foi pesquisa. A pesquisa de imagem é puramente. A gente rodava fita, assistia capítulos, lia capítulos de novela, e isso a gente ajudou a roteirista, que era uma roteirista do Big Brother, vou até citá-la, Camila Gismondi, que é uma baita roteirista. Comecei ali vendo o trabalho dela e entendi a importância do roteirista e do pesquisador juntos, e do roteirista de reality, né, que a gente acha que não tem, roteirista em reality, e tem sim. Então eu comecei por aí, foi meu primeiro trabalho, super importante, foi pesquisa de imagem. E a partir da Tudo Novela, tá, e vou citar também um outro pesquisador, que foi o Marcos Soares, que tá aí hoje também na Globo, entrou junto comigo, mas já tinha uma experiência de video show. Então, ele e Celso Machado eram video show, Celso também fez esse trabalho, e eles me ajudaram muito, me apoiaram muito, e eu não passei pelo video show e eles 2 passaram. Então a gente meio que aprendi com eles como é que era a rotina de video show, que acho que muita gente de Twitter, muita gente da bolha noveleira que já quis trabalhar com video show, deve ter dúvida. E eu tinha dúvida também, como é que era isso, como é que vocês encontravam aquelas cenas, blá, blá, blá. Então eu entendi aquela rotina, eles passaram essa rotina para mim, a gente replicou isso no É Tudo Novela. Então foi uma escola. Eu já comecei já ali bem no na pauleira, como como eu posso dizer? E aí depois disso, eu fui para uma outra pesquisa de imagem, que foi para o Vale Escrito, que aí a gente já saía de uma coisa, vamos chamar de lúdica, de novela, uma brincadeira, para o hardcore, para o documentário pesado, para uma pesquisa que saía dos estúdios do acervo da TV Globo. A gente teve muita coisa na TV Globo, mas a gente também foi para o acervo fora da Globo. E foi aí que eu fui entender uma outra parte da pesquisa. Quando a gente fala de pesquisa de imagem, a gente está falando de tudo que não é gravado e que vai ajudar a compor uma cena. Por exemplo, eh falava de determinado assunto do Rio de Janeiro, a gente precisa de imagem de uma escola de samba, etcétera. Eu vou ter imagens dentro da TV Globo, dessas escolas de samba, mas eu posso ter imagens fora também. Alguém da organização da escola de samba, alguém que tem um acervo pessoal e quer dividir. Então, a pesquisa também vai para fora e negocia isso. Entende se há qual que é a negociação para trazer essa imagem para dentro do documentário, como se usa, que autorização a gente precisa, quem está sendo retratado ali, etc, etc. Então, a pesquisa ela é isso, não é só você acessar o acervo da sua emissora, mas você ir para os diversos acervos, Arquivo Nacional, Biblioteca, Acervo Nacional, Biblioteca Nacional, jornais, o Globo e por aí vai. Então a pesquisa são muitos braços, isso a gente falando de pesquisa de imagem. O texto também, vou falar daqui a pouco, mas a imagem ela tem é um polvo, tem muitas pontas. É o que eu posso dizer, assim, desse comecinho de trajetória ali dentro. Foram esses 2 projetos que meio que
moldaram e que me abriram os olhos para o que é a pesquisa e para o que é TV. Se quiser já falar da pesquisa de texto, já queremos saber também. Tá bom, eu vou dando essas pausas, vocês podem me cortar, por favor, que às vezes eu vou falando, 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 é muita coisa. Então vamos lá. E aí eu fiz o Vale Escrito, foi uma pesquisa longa, eu fiquei de dezembro de 2021 até o comecinho de 2023, aplicado nesse projeto. Aplicado, quando a gente fala, é dedicado. Então, e aí nesse trabalho eu também comecei com dividi ele com o Marcos Soares, que a gente já fazia o É Tudo Novela, e é um cara muito investigador de pesquisa também. Então a gente começou junto esse trabalho e depois eu segui com um outro pesquisador também muito bom, chamado Márcio Seren, também da TV Globo, e com Ana Carolina Oliveira, que é uma das maiores pesquisadoras hoje lá dentro de documentários. Ela fez documentário da Xuxa, das Paquitas, só para citar. Então, também era uma pessoa muito parruda de pesquisa. E eu tive essa sorte de ir trabalhando com muita gente assim, muita gente boa, muita gente ponta firme. Bom, terminou o Vale Escrito, eu já tinha 2 projetos grandes que eu tinha atuado, então surgiu a oportunidade de ser pesquisador solo, porque até então eu dividia a pesquisa com outros pesquisadores, e aí a casa me convidou para fazer a pesquisa do Resistência Negra, que foi um documentário super especial que contou a história dos diversos movimentos de resistência no Brasil. É um projeto que eu comecei ali na pré-pesquisa, porque antes de começar os roteiristas a escreverem os episódios, a gente fez um levantamento de tudo, de temas, etc. E aí eu trabalhei com Leila Mello, que essa é uma personagem riquíssima também, uma pesquisadora riquíssima, que riquíssima de conteúdo que eu estou falando, é brilhante, fez novelas como Chica da Silva, Mandacaru, todas as novelas da Manchete, ela esteve ali. Então, assim, uma aula de história, uma grande amiga. E aí a gente começou Fizemos essa pré-pesquisa do Resistência Negra, e aí depois, quando eles estavam filmando ali na pós-produção, eu assumi sozinho a pesquisa. Então foi um super desafio. Eu, eu fui super abraçado pela equipe, mas foi o meu primeiro projeto solo. Deu tudo certo, e aí virou case de sucesso, depois que você consegue ali dominar sozinho. E aí depois ali eu segui pegando outros projetos solos de pesquisa de imagem, já mais seguro, já conhecendo, já sabendo a quem recorrer também. Uma É, pausa agora, pode falar. não, eu achei interessante você falar dessas pessoas que pesquisam, porque a gente, da bolha noveleira, a gente não tem. Hoje a gente tem mais acesso porque a gente tem os créditos sendo mais divulgados nas novelas, mas antes a gente não tinha, né, muito. Quem sabia que existiam os pesquisadores é quem estava ali mais interessado, mas o público geral não tem essa ideia, né, de pesquisa e como que é esse trabalho do pesquisador, o quão importante é. Exato, exato. E é por isso que eu estou fazendo questão de frisar todos os nomes aqui, porque até isso eu falo por mim também, até muito tempo o pesquisador, ele sempre teve esse papel crucial, mas pouco se falava, assim, não é nem que pouco se falava, é porque os créditos ficavam mais escondidinhos ali, e as pessoas e o pesquisador é uma pessoa muito de bastidor, então se ele não sai, se ele não fala, pouco se divulga e poucas pessoas acabam tendo acesso. Então, hoje eu gosto de falar o nome desses pesquisadores, porque é uma área que está assim, cada vez mais vindo à luz, aparecendo, falando: olha, é importante. Então, os nomes de quem faz isso também acho que merece ser divulgado. E é isso que você falou. Eu, por exemplo, antes de entrar, eu ficava pensando: meu Deus, quem são os pesquisadores? A quem eu posso, sei lá, dar uma pesquisada, entender como é que era o trabalho.
e aí eu pesquisava e vi uma coisa ou outra, conversei com algumas pessoas da área e tudo, mas hoje realmente todo mundo tem mais acesso a isso. E depois desse trabalho do que você falou que foi um case de sucesso, do Resistência Negra, você já partiu para o roteiro ou você continuou na pesquisa ainda mais um tempo? Não, eu continuei mais um tempinho, porque eu fiz essa migração para o roteiro, em 2025. Então a gente está falando ali de 2023, 24, o Resistência. Então, depois do Resistência, veio um outro desafio, um um desafio também solo e que foi muito divertido, porque, eu trabalhei com uma equipe muito boa, com uma diretora incrível, que é a Mariana Jaspe, hoje uma das minhas diretoras favoritas, que foi em um documentário que ainda não saiu. Foi um documentário que a gente fez, ele tá ali guardadinho, não temos datas, se especulou muito hoje na imprensa, mas a gente eh, ainda não tem uma previsão de estreia. Então a gente trabalhou junto nesse documentário, e aí eu fiquei de 2020, o ano de 2024 inteiro nele. E, e aí em 2000, isso é uma série documental. E aí em 2025, janeiro de 2025, pausa pro espirro de novo, gente, é o tempo. Então, em 2025, janeiro de 2025, eu comecei a fazer, foi isso, Os Outros, a terceira temporada. Eu fiz uma pesquisa de referência, que é aquilo, antes da produção começar, de começar a gravar, os diretores precisam ter essa coisa estética, referência estética, eles, até, sabe, para decidir onde vamos filmar, escolher locação, etc. Então, eu fiz uma pesquisa de referência para eles, que também foi um outro tipo de pesquisa, que eu ainda não tinha feito. Então, fiz a pesquisa de referência do comecinho de Os Outros, terceira temporada. E logo quando eu estava terminando, surgiu uma oportunidade para ser pesquisador de texto em Três Graças, ou seja, Três Graças estreou em outubro de 25, então em janeiro, mais ou menos, até março, eu já estava já às voltas com isso. E eu oficialmente entrei em Três Graças em abril de 25, que eu considero que foi a minha migração, foi meu mês de aniversário, minha migração para a novela, para teledramaturgia, e em abril de 25. A partir dali, eu comecei a trabalhar com roteiro, assistência de roteiro, que orgulhosamente posso dizer que foi o primeiro, assistente de roteiro em novela. Até então, não existia esse cargo de assistência de roteiro dentro de uma novela, e aí esse cargo foi instituído, a partir de ali, de Três Graças e de A Nobreza do Amor. Em paralelo, estava também rolando a Nobreza do Amor, e aí lá também tinha um assistente de roteiro, tem, aliás, que é o Dimas Novaes, um super pesquisador e roteirista, e aí ele também fez essa migração ali quase em paralelo. Então eu considero que nós dois e o Ed Fernandes, que também está em uma novela em desenvolvimento, nós três, aliás, fomos os três primeiros, ah, dessa área de assistência de roteiro dentro de uma telenovela. Olha que legal que você falou, a gente estava falando sobre esse tempo do audiovisual que ele é diferente, né? As coisas não acontecem rápido. E às vezes elas acontecem bem rápido. Você falou que você ficou um ano praticamente trabalhando nesse documentário que não saiu ainda, né? Que já faz uns 2 anos, indo para 3 anos que ainda não foi ao ar. E em Três Graças foi bem rápido, assim, né? Você já te consideraram ali, você já entrou e já começou a novela. Exatamente, exatamente. Mas aí nesse caso, foi rápido, por quê? Porque já havia um mapeamento. Lá atrás, quando eu entrei, eu já, a pessoa, a gestão, já sabia que, olha, ele é uma pessoa que quer se desenvolver para ir para a novela. Então,
vamos acompanhar a trajetória dele. Quando surgir uma oportunidade, a gente o escala. E aí foi bom porque a novela que veio foi Três Graças e era do Agnaldo Silva. E aí eu faço um retrospecto, porque em 2016 eu fiz a masterclass do Agnaldo Silva. Então ele já me conhecia, e, um outro roteirista, um outro autor, aliás, o Virgílio Silva também me conhecia, então quando meu nome foi sugerido para eles, ah, não, vamos trabalhar com ele sim, pode trazê-lo, a gente já o conhece. Então, aconteceu muito isso, de meu perfil já ser conhecido, os autores já conhecer, então quando a oportunidade veio, não teve entraves. E aí eu comecei como pesquisador de conteúdo mesmo, pesquisador de texto. Eu ajudava, lia os capítulos, fazia memória dos capítulos, e aí chegou um momento que a gente, quando é roteirista, a gente é um pouco atrevido, né? A gente quer sugerir histórias, a gente quer sugerir diálogo, e foi nisso que os autores falaram: bom, o Eli tá pronto para escrever, ele tem esse interesse, e aí foram me dando oportunidades, me dando uma cena ou outra, um desafio ou outro, e eu fui correspondendo, acredito. E quando houve uma necessidade de ter um novo, colaborador ali dentro, a novela já estava no ar. E aí eles falaram: "Não, trazer uma pessoa de fora agora é complexo por conta, a história já está amarrada, tem que ser o ideal seria alguém que estivesse já aqui dentro, conhece a história". E aí nisso, surgiu a assistência de roteiro, que eu pude aliar a pesquisa de conteúdo, eu já tinha feito muito no começo, com a possibilidade da escrita. Então eu comecei a escrever a partir desse momento, dessa necessidade de ter um outro colaborador ali. Então, como foi meu primeiro trabalho, eu estava iniciando, nunca tinha escrito uma novela, eu não podia já entrar já como colaborador. Há também esse tempo, essa construção dessa carreira. Então, o primeiro patamar é ali, é o assistente de roteiro, cuida do roteiro, ajuda os roteiristas, pode escrever também. Então, eu ganhei muitas cenas. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, que eu me exercitava nisso. Os autores me desafiavam, me davam cenas e corrigiu o que era para ser corrigido, mas sempre tive muita liberdade de escrita ali, via muita coisa minha indo ao ar e fui muito feliz nesse sentido. Já que a gente já tá em Três Graças, então vamos já falar sobre a novela. Eu com a Nath, a gente gostou, né? Adorava a novela e tal. Mas não sei quanto você pode falar ou não, mas o como que foi trabalhar esse processo de criação? Você falou um pouquinho já, mas você começou como pesquisador de texto, com conteúdo, e depois, que você escrevia ali dentro? Não sei se você pode falar ou não, mas quais as suas cenas que foram ao ar? Eu acho que seria legal a gente saber. Sim, sim. Essa é uma pergunta bem recorrente quando eu falo que eu escrevi, cenas da novela, todo mundo: "Ah, mas o que você escreveu?". Você focava só em um núcleo? Porque na escrita de novela, há autores que dividem um pouco assim: "Olha, o núcleo X você é responsável, o núcleo Y é para outro autor", e aí muito raramente isso variava. Em Três Graças não, os autores eles eram muito democráticos, do tipo, todo mundo escrevia sobre para todo mundo, sobre todo tema, até para, sabe, principalmente comigo, no começo, eu recebia cenas de diversos núcleos, até para eles entenderem. Vamos ver onde que ele funciona, se ele funciona, como é que é. Então, teve cenas de Arminda, escrevi muita coisa de Arminda, e isso eu fico muito feliz, porque é Grazi. Mas a primeira cena que eu escrevi foi para personagem da Dira e do Paulo Mendes, né? Eu escrevi para o Raul e para Lígia, que foi uma cena, depois o pessoal pesquisa aí, foi ali pelo capítulo 88, mais ou menos, eu lembro exatamente, foi o meu primeiro capítulo, foi quando o Raul
estava morando já na casa da Gerluce, e aí eles encontravam um caderno de letras de músicas e tudo. Eu postei até essa cena depois, e eu encontrei depois o Paulo e a Dira, e falei: "Olha, minha primeira cena da vida foi escrita para vocês, vocês interpretaram", e achei aquilo, muito ficou marcado. Então, essa foi a primeira cena que eu escrevi na novela, e depois vieram muitas outras, eu escrevia muito para Arminda, porque, enfim, e os autores não tinham esse ciúme: "Ai, ninguém escreve para vilã", não, a Arminda tinha muitas cenas, então todos nós escrevíamos para Arminda em algum momento. Eh, Cheguei a escrever muito para o núcleo dos Bandivos, então Lucélia acabou em determinado momento era a personagem que eu ouvia a personagem, eu conhecia a personagem, escrevi muito para eles, e depois para Samira também, para Samira escrevi bastante. Mas é isso que eu tô destacando, mas a gente escrevia para todos, não existia um núcleo, acho que não teve um personagem que eu não tenha escrito ou que outro colaborador da novela não tenha escrito, a gente escrevia para todo mundo. A gente falando de Três Graças, bom, sou suspeita para falar, porque eu amei demais a novela. Eu amei o fato do Aguinaldo ter voltado, porque ele é um dos grandes nomes de autoria de novelas que nós temos aí na nossa cultura, na nossa dramaturgia. Então ele ter voltado, como tudo aconteceu, o elenco, a novela, tudo, enfim, foi algo que eu amei muito. Eu espero que ele continue escrevendo coisas aí, mas aí eu quero te perguntar como que foi para você, assim, a experiência, enfim, acredito que deve ter sido incrível, mas assim, no sentido de a experiência e realização pessoal e profissional, como que foi para você ter trabalhado, em Três Graças e, sei lá, ter trabalhado num projeto do Agnaldo Silva, que é como eu destaquei aqui, é um dos grandes nomes que a gente tem aí. Como é que foi isso para você? Ai, Nath, essa pergunta eu vou falar menos com essa coisa técnica e profissional, vou falar por um lado mais, de sentimento mesmo. O que eu posso dizer é que foi uma realização de um sonho, sabe. Eu cresci vendo novelas do Agnaldo Silva, eu cresci assistindo muita gente ali que estava em Três Graças, porque foi um elenco muito, eh, que atendeu a muitos desejos de noveleiros. A gente teve desde Murilo Benício, que sempre está fazendo novela, até a Carla Marins, que não fazia novelas há um bom tempo e que era figurinha carimbada em novelas do Aguinaldo. Então, assim, foi essa realização de ter conseguido entrar nesse mundo, que é muito difícil, que não é uma coisa que é de hoje para amanhã, foi muito foi muito feliz, o que eu posso dizer. Foi a sensação de realização de um sonho mesmo. Um dia a gente estava e eu falo "a gente", porque tanto você como a Raquel e outros amigos noveleiros, a gente estava ali no Twitter comentando sobre novela, sobre como que a gente, gostaria que fosse uma novela, e no outro dia você estava trabalhando numa novela de Agnaldo Silva, que é aí um dos grandes nomes, campeão de audiência, que tem novelas que tá no imaginário de muita gente. Então, é até difícil definir, isso de uma forma, que não seja, hã, piegas, sabe. O que dá pra falar é isso, foi sonho. Tão clichê quanto novela vai ser a minha resposta, que é isso, foi um sonho realizado, mas um sonho também que a gente pensa: "Ai, que legal escrever, não sei o quê", mas também tem a parte do trabalho. Uma coisa que eu até converso com alguns amigos, é que a gente sempre acha que sabe escrever novela. O twitteiro adora falar no Twitter que: "Ah, mas se fosse eu, não seria assim. Ah, mas assim". Escrever novela é difícil, é um trabalho hercúleo, então uma coisa que eu aprendi, para além do sonho e tudo, é que a gente nunca sabe escrever novela, a gente vai descobrindo no caminho. Claro que foi a minha primeira experiência e tudo, quem já está aí há acho que nem quem está aí há muito tempo,
é pleno nisso, acho que sente um frio na barriga também, imagine eu na minha primeira oportunidade. Então não duvidem quando um autor, e eu não estou falando de mim não, um autor consagrado fala que tem um frio na barriga, que não sabe como que o público vai reagir, porque é essa sensação. Às vezes você escreve e acha uma coisa e o público reage de outra, enfim, tô desviando um pouco do assunto aqui, mas é isso, indo direto ao que a Nath perguntou, é realização de sonho. Não, eu acho que não tem desvio de assunto aqui, qualquer assunto é assunto. E pegando esse ponto, cada novela é uma novela, né? Assim, não tem como você prever tudo. Eu acho que tem uma certa margem para prever algumas coisas, algumas reações do público, algumas ideias, mas tudo não tem como saber se aquela novela vai ser boa, pode ter uma boa ideia que não tem como desenvolver tão bem, ou uma ideia que não é tão desenvolvida que no final acaba caindo na graça do público e o público curtindo. Eu acho a telenovela, eu acho ela um campo até meio quase místico assim de estudo, porque até agora eu já tenho alguns tempos assim que eu me interesso por telenovela de um jeito mais profundo. E até agora eu não entendo muito o que que acontece, o que que faz uma novela ter sucesso e que uma novela não faz, porque às vezes não é um texto bom, infelizmente, né? A gente tem alguns exemplos, e às vezes não é um. Não sei, não sei, eu acho muito interessante. E pra mim é quase místico, assim, às vezes a novela cai na graça do público, e é isso, e às vezes um texto muito bom não cai, uma produção, né, grandiosa também não. É isso. Por ser uma obra aberta, e é realmente uma obra aberta, assim, eu estou dividindo muito com vocês a minha visão de quem trabalhou na sua primeira novela, que nunca tinha atuado com roteiro de telenovela, já foi para uma novela das nove. Então, muito para mim foi descoberta. Então, uma das descobertas é que realmente é uma obra aberta, tá? A gente começa, tem um planejamento, os autores têm um planejamento, você começa escrevendo 80 capítulos, como foi que Três Graças, você estreia com 80 escritos, mas aí você volta, você faz adendos, adendos, para quem não sabe, sei lá, o capítulo está escrito, mas precisa, tal ator não vai poder gravar tal dia porque está doente. Então, manda um adendo, uma correção da cena X que o ator está aparecendo e a gente vai escrever essa cena sem ele. Coisas desse tipo. Ou, por exemplo, e esquecer o que não acontecia porque a gente era organizada. Esquecemos de incluir uma informação valiosa que vai repercutir dali a dois capítulos. Então, vamos voltar, vamos colocar um adendo de tal cena e etc. Tem muito, adendo sempre tem muito. Então, é uma obra aberta mesmo. A novela pode estar já, você tá com o capítulo escrito, mas aí você precisa voltar. É, seja por percepção do público. Essa foi a novela que os autores, o Agnaldo, o Virgílio e o Zé da Silva, convidaram a gente a participar dos grupos de discussão. Então, ali eu enxerguei, porque a gente, assim, eu estou na bolha noveleira, como vocês. A gente vê as percepções do nosso mundinho Twitter, redes sociais. Quando você vai assistir um grupo de discussão, você vê o sofá. Você vê o que as pessoas estão percebendo, como estão percebendo, o que elas odeiam, o que elas amam, e você não faz ideia do das impressões dessas pessoas. Então, são essas pessoas, a dona de casa, aquela pessoa que está assistindo ali, eh, às vezes sem tuitar, assistindo despretensiosamente, porque chegou do trabalho, a TV tá ligada e tudo. É aquele público ali que vai meio que ditar se a novela vai ser sucesso ou não. Tem novelas que o texto é primoroso, você acha que vai pegar, mas não acessa o público. E quando eu falo não acessa a emoção mesmo, sabe? Às vezes o público quer um escapismo barato, ele não está querendo
uma grande, sabe, reflexão sobre ou quer uma reflexão, mas ele quer refletir olhando para o cotidiano dele. Então eu acho que, o que determina se a novela vai pegar ou não é essa emoção do público de casa, de quem tá ali, assistindo, não vou dizendo também nem fielmente, porque não tem mais isso, digamos assim. Você pode assistir na TV aberta, pode assistir depois no Globoplay, mas as pessoas elas não querem ver uma coisa muito distante delas, não. Eles querem ver uma coisa mais próxima. Ainda que a gente esteja falando de uma vilã rica que mora no Leblon ou que mora nos Jardins de São Paulo, mas elas querem se sentir próximas delas, no sentimento. Vide a personagem da Andréa Horta, que era a Zenilda, que era uma mulher rica dos Jardins, mas que sofria, coisas que outras mulheres que não moravam naquele universo, que eram de áreas menos privilegiadas, também sofriam. Com aquele marido que não dava atenção, aquele marido que traía, que se dedicava só aos filhos, etc, etc. Então, assim, o sentimento é universal, seja zona norte, zona sul, no bairro mais pobre, no bairro mais rico. Então as pessoas querem se identificar com isso. É meio que por aí. Como você falou, é muito sentimental, né? Assim, eu acho que não importa a classe social, eu acho que a novela ela traz esse questionamento sobre as relações humanas. Acho que inclusive a gente já conversou aqui com algum outro convidado sobre isso, que a base da telenovela é isso, é o sentimento e as relações humanas e como que a gente lida com a vida. Então, se uma novela também não traz isso, ela não tem muito como que se conectar com o público. Exatamente, exatamente. Recentemente eu falei, em uma entrevista que fizeram comigo para o Correio Brasiliense, me perguntaram sobre isso, né? Sobre o futuro da novela e etc. É uma pergunta que também eu vejo muito se fazer por aí. Então, isso que você falou, Raquel, sobre emoção e tudo, como é que eu posso dizer? É isso o que mantém a novela viva. As pessoas acham que a novela vai acabar, falam que a novela vai acabar, mas não vai acabar enquanto tiver isso da emoção, sabe? Você pode criar uma novela para qualquer tela que for, mas o que vai manter viva aquela chama ali é a emoção. Essas novelas verticais aí, essas novelinhas de TikTok, de etc, que eu já vi pessoas próximas a mim assistindo e parava e perguntava: "Gente, mas por o que que chama tanta atenção de uma tia, 50 a mais, do interior", é isso, tô falando da realidade minha. O que que chama a atenção dela? Ela me falava os títulos das novelas, aí eu ia dar uma pesquisada, e aí eu entendia que, não, é essa construção desse galã e não sei o quê. Então, as pessoas querem sonhar. Eu fiz um comparativo um dia desses. Eu não sei se vocês conhecem, meninos, mas tinha umas revistinhas antigas, uns livrinhos, Júlia, Sabrina, e que eram umas historinhas de amor que mãe, tia, que amiga da mãe assistiam. Então, esse tipo de romance, um romancezinho barato, açucarado, sonhador, meio que eles transporam isso para essas novelinhas verticais e tem dado certo. Essas pessoas param para sonhar com aquelas histórias, ou param para odiar as personagens daquelas histórias. Então, eu acho que com novela é a mesma coisa. Você pode, no futuro, criar uma novela que vai ser transmitida, sei lá, na Lua, o reflexo na Lua, uma novela, mas ela vai continuar sendo novela pela emoção, independente da tela, independente do formato, da quantidade de episódios, porque é isso, melodramão, a gente quer sofrer, quer odiar, quer amar a partir daquelas historinhas. É legal você falar das verticais, porque a gente tem, inclusive aqui no Convida, a gente convidou a Ana Carolina Ribeiro, e é uma amiga minha, a gente falou sobre os dramas asiáticos, principalmente os coreanos que invadiram aí o Brasil.
Era justamente essa a nossa questão, assim, a conversa meio que girou em torno disso. Por que que uma narrativa que fala de um povo do outro lado do mundo, com as características deles, com o humor deles, faz tanto sucesso aqui no Brasil, né? Começou a fazer tanto sucesso. E meio que a gente chegou a essa conclusão mesmo, é por causa do escapismo. Porque eles trazem esses sentimentos, essas ideias, né, de fantasia que às vezes a telenovela não estava chegando. Eu acho que agora a gente está voltando um pouco a, a essa fantasia na telenovela. E aí eu te pergunto, Três Graças, eu acho que teve muito dessa coisa que o Agnaldo faz de mesclar um pouquinho de fantasia, um pouquinho do lúdico com a vida real. Mas quando você estava falando, eu fiquei com isso na cabeça, que é uma pergunta: como colocar a contemporaneidade, né, o dia a dia, do que está acontecendo no nosso mundo dentro da novela sem parecer uma coisa forçada. Eu fiquei muito, tipo, como roteirista, como pensador, como você consegue fazer isso? Olha, eu posso te dizer que não tenho muita receita, tá? Eu acho que o Agnaldo o Agnaldo, o Virgílio e o Zé da Silva foram muito felizes nisso, porque eu acho que eles também são observadores, são jornalistas, são pessoas que é, a- a- sabem observar muito o mundo, sabe? Então, eu acho que muito disso vem deles, dessa observação de mundo deles. E é muito orgânico, acho que não tem muito uma fórmula, sabe? Existe uma mocinha ali, uma Gerluce, que é uma cuidadora, que tem aquela rotina dela, que tem aquela família dela. Por si só, aquilo ali já é um terreno muito fértil para você plantar coisas do cotidiano. Então, naturalmente veio a coisa sobre jornada de trabalho, em uma época que a gente estava começando ali a acirrar os ânimos sobre jornada de trabalho, a defender o fim da escala 6 por 1. Então, isso muito organicamente nos diálogos, isso ia surgindo. Nas redes sociais, as pessoas, meu Deus, a Gerluz está todo dia nesse trabalho, ela não tem folga. Então, às vezes a gente não precisa desenhar. A Gerluce não fez menções do tipo, sou contra a jornada 6 por 1. O cotidiano dela, o quanto ela era espremida por aquela jornada, por aquela patroa, por aquele trabalho, aquilo já gritava por si só de que é injusto você ter uma jornada tão, tão como é que eu posso dizer, tão cruel que faz com que ela não consiga dar assistência para uma mãe doente, para uma filha que está esperando um filho, sabe? Eh, então eu posso te responder dessa forma, é tudo muito orgânico, é um jeito, você olha para o mundo ao seu redor, você olha para os personagens que você tem e naturalmente isso vai surgindo, é a resposta que eu te dou. E quando você força isso, quando você tenta colocar ali, assim como bordão, bordão nasce naturalmente. Se você força um bordão, você pode repetir ele milhões de vezes, as pessoas não vão pegar, sabe? Então é isso. A novela pede também uma coisa orgânica. Deixa o público sentir. Às vezes o público não quer que você desenhe aquilo. O público quer sentir, falar, caraca, realmente, olha só, a Gerluz tá trabalhando pra caramba. E aí a pessoa olha pra sua jornada de trabalho também, pô, eu tô trabalhando que nem a Gerluz. Por isso que se popularizou, todo mundo começava a falar sobre chegar atrasado, sobre chorar no ônibus, porque fala muito da realidade. Então, quando a pessoa olha a realidade dela dentro da novela, isso ganha outra dimensão. E eu acho que a novela, ela pede, né? Ela pede o dia a dia, até por ser um produto diário. Ela pede essa coisa da contemporaneidade, de estar no dia a dia, o personagem ter o dia a dia. Eu achava muito interessante em Três Graças
que vocês colocavam o dia a dia da Gerluce mesmo, ela tomando café, aí ela saindo de casa, que normalmente a gente não tem muito isso em novela, às vezes, né? Ela pegando o ônibus, às vezes tá aqui, de repente corta, tá em outro lugar. E eu acho importante porque muita coisa da nossa vida, como pessoas, elas acontecem nas jornadas, né? Dentro do ônibus. Pô, vi uma coisa interessante dentro do ônibus. Nossa, hoje passei muito tempo dentro do ônibus. Ou então no café da manhã, que a gente pode conversar com as pessoas da nossa casa, né? Às vezes é a única oportunidade que a gente tem de falar com as pessoas ali numa refeição, no café ou no jantar. Eu achava muito interessante isso que vocês inseriram em Três Graças sem as pessoas perceberem muito. Eu não via muitas pessoas comentando isso, mas era o pano de fundo era a realidade. Exatamente. E eu vou até não é nem te corrigir, é só fazer um parênteses. A gente já chegou a acompanhar muito, sim, esse, esse tomar de café das pessoas, assistir pessoas tomando café, mas a gente assistia de um jeito muito Dona Helena, Leblon, Rio de Janeiro. Então a gente. E isso assim não é um demérito, não, pelo amor de Deus. Eu adorava, Por Amor está entre as minhas novelas favoritas. Eu adorava aqueles cafés da manhã na casa da Branca, adorava às vezes a Helena tomando um café só com a Eduarda ali e com a Tadinha, a empregada ali perto, fazendo algumas interferências, mas aquilo estava muito distante do da grande maioria dos telespectadores, né? Então, eu não tô falando que Três Graças também inventou isso, não, mas a gente teve outras novelas que mostravam também essa coisa, mas eu vou destacar Três Graças porque eu estive ali na feitura, então a sensação é que os cafés, é que a rotina da Gerluce acordar, tem uma cena maravilhosa que ela tá dormindo no sofá, desaba, tá com aquela roupa largada de dentro de casa, aquilo é o que muita gente vive, sabe? É que a dona de casa sente que eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já cheguei mais atrasado, já tive que decidir entre chego mais atrasado e levo uma bronca da minha patroa ou não perco a consulta do meu filho. Então, isso traz aquilo que eu falei novamente, a gente gosta de se ver nessas situações, essa conversa ali universal, essa conversa universal, desculpa, tratar desses temas universais, seja em qual classe for, de que jeito for. Então, acho que Três Graças foi feliz nisso. Gerluce, quando se deu uns dias de folga e foi para uma casa de praia. Aquilo muita gente vibrou porque muita gente torceu, vibrou e se sentiu recompensada, porque às vezes você está exprimido por uma longa jornada de trabalho, você só queria ter um descansinho ali com seu crush e aí, naquelas pequenas vitórias da Gerluce, as pessoas ah, se sentiam ali também recompensadas, sabe? Sim, bom, a gente é suspeito para falar, porque sempre, desde o começo, a gente virou fã da novela, achamos uma novela muito boa. E uma novela, assim, que é muito novela, né? É muito. Como posso falar? Ela é muito. Tem todas as características de uma novela e tal. Eu acho que a gente estava um pouco se perdendo nisso, e aí agora Três Graças voltou, trouxe um pouco de volta. A gente está vendo nessa nova novela também, que continua nesse estilo. Acho que a novela tem dessas também, são ondas, né? A gente tem uma novela boa, de repente vem outras novelas, de repente novelas que não dialogam tanto com o público. Enfim, tem essas altos e baixos da dramaturgia, como a gente estava falando, é uma coisa que não tem como explicar, ao mesmo tempo que não tem como explicar essa conexão do brasileiro com a telenovela. É isso, é isso. E aí, até complementando, para além da novela como um todo, eu acho que agora uma onda
nova e eu posso dizer que a Gerluce jogou o sarrafo um pouco ali para cima, essa onda de protagonistas aguerridas, nada bobas. Eu acho que a partir dela vem agora uma onda de protagonistas bem fortes, assim, principalmente falando no horário nobre, porque no horário das 9, porque a gente, é, eu enquanto telespectador e também depois como roteirista, eu acho que a gente cansou um pouco dessas personagens boas e bobas. Acho que a protagonista hoje, e o público geral que assiste não quer mais ver esse tipo de mocinha que, sabe, não vou fazer isso porque isso vai sujar a personagem. Acho que hoje a protagonista ela tem que estar mais alinhada com o tempo. As pessoas não querem mais ser passadas para trás facilmente. Elas, no mundo real, as pessoas estão atentas a golpes, elas estão atentas a que energia que chegou perto delas. E quando você faz uma mocinha muito bobinha, que se deixa se enganar muito fácil, as pessoas tendem a rejeitar. Então, acho que a partir de Gerluce, e a gente já está vendo agora em Quem Ama Cuida, que é a personagem da Colleen, não é esse tipo de personagem, ela é tão forte quanto a Gerluce. São esses tipos de mocinha que a gente vai começar, e eu chamo mocinha, gente, porque eu sou da velha guarda, gente. Muita gente usa heroína, etc. Mas pro melodrama eu ainda chamo de mocinha. A mocinha, o mocinho, a vilã. Então, eu acho que vem essa onda muito forte de personagens fortes. Acabou aquela era de protagonistas femininos muito. Facilitava muito a vida do vilão. Acho que não, o vilão vai ter que ser muito mais esperto para poder dobrar essas protagonistas. E como você falou, né, é uma coisa da vida real. Eu acho que ninguém é, né, Madre Teresa, ninguém é totalmente abdicado de sentimentos que vai deixar as outras pessoas pisarem nela ou tal. Como você falou, todo mundo tá. Hoje em dia todo mundo tá muito mais esperto, né? A gente tem essa coisa do celular, da internet, todas as informações chegando o tempo todo pra gente. E isso faz a gente ficar mais atento e, e mais, talvez, esperto. Então, acho que realmente esse novo tipo de mocinha, que eu também falo mocinha, de novela de todo mundo, não cabe mais, né, aquela sofredora bobinha que deixa ser pisada, que, ai não, eu sou superior a ela, eu não vou me rebaixar ao mesmo tipo de artimanha que a vilã usa. Não, é tipo, a gente quer ver o embate de gigantes, né? A gente não quer mais essa bobinha, a gente quer realmente uma heroína que mostre que tá ali para jogo, que quer conquistar e que quer ali lutar pelo que ela acredita e tudo mais, usando todas as armas que ela puder. Isso que você falou, eu acho que até para complementar, eu acho que a novela também está mostrando muito mais, não que não mostrasse no passado, mas isso que a gente está conversando tem a ver com a complexidade que nós, seres humanos, somos. Ninguém é só bom ou só ruim, eu acho que todo mundo é uma mistura de tudo, e eu acho que esses personagens bem construídos, que conseguem mostrar que eles têm coisas boas, coisas ruins, mas eles são pessoas ali que sentem, que lutam por suas motivações, acho que é isso, acho que é mostrar também a complexidade das pessoas. Acho que tem novelas que fazem isso bem, outras tentam, mas não, acabam não sendo bem-sucedidas nessa tentativa. Mas é o que vocês destacaram, as pessoas, nós estamos mais espertos e eu acho que a novela tem esse desafio de conseguir conectar, se conectar com a realidade nesse sentido de poder mostrar que as coisas, as situações e as pessoas são complexas, assim como a nossa vida é, né. Concordo super com você, Nath, com você, Raquel, sobre esses pontos. A coisa do maniqueísmo hoje está cada vez mais caindo em desuso, né? Embora
a gente saiba que as novelas também hoje, elas o telespectador, ele quer ver também, quer identificar facilmente quem é o vilão, quem é o mocinho, quem é o núcleo mais engraçadinho, só que dentro desses papéis, eles também não esperam que a vilã seja absolutamente vilã, que ela não tenha um lado, sei lá, engraçado, nem querem que a mocinha seja frágil, e o mocinho também, e que eu vou até destacar, o Paulinho de Três Graças foi um dos mocinhos assim que pegou o público. O ator ajudou muito também, diga-se de passagem, mas ele foi construído para ser diferente desses outros mocinhos de novela, do tipo, eu sou o príncipe no cavalo que vou salvar a mocinha. Eu até escrevi em uma cena para eles, teve uma cena que eu escrevi dos dois, em que ela dizia que enxergava nele não aquele príncipe que ia salvá-la, mas aquele cara que enxergava ela como também uma guerreira. Era como se os dois estivessem correndo juntos, montados um cavalo para defender o reino deles. Não era ele não queria impor uma força ou enxergava ela mais fraca, pelo contrário, era uma parceria. Então eu acho que também é um pouco é um pouco disso também, o mocinho também de hoje, ninguém mais vai aguentar mais ver esse príncipe encantado que, ai, é água com açúcar, ou de algumas novelas antigas que, ele deixava de falar com a mocinha, terminavam porque tinham ciúme, porque não sei o quê. Então, para além de definir o que o mocinho faz, que a mocinha faz, que a vilã faz, é um olhar mais para o que o como eles refletem quem a gente é aqui fora, quem está assistindo. Então, você vai ver uma vilã que ela vai ser a antagonista da protagonista, mas eu, por exemplo, aqui fora posso me identificar com alguma coisa dela. Não a parte mal, a parte ruim, mas uma atitude que ela faria ali e que talvez você tivesse a mesma atitude aqui fora. Eh, Vou falar de Por Amor, quando reprisa, as pessoas odeiam a Helena por ela ter trocado os bebês, por ter sido egoísta. O que é uma atitude que poderia ser vista como de uma vilã, mas é a grande protagonista da história. Então, os personagens hoje, como vocês bem falaram, como a Nath ele reforçou, não é não tem mais maniqueísmo, não é 100% ruim, não é 100% bom, é todo mundo muito humano. E enxergar isso aqui de fora e de repente você se identificar com: "Bom, ela fez isso, acho que eu faria também, não tô nem aí". É é o que traz um pouco de humanidade e de realidade para esses personagens. Eh, um exemplo bem um mau exemplo, mas vamos lá, eu via muita gente no Twitter falando: "Ah, mas eu também teria vendido o Raul se fosse a a Arminda e etcétera". Umas coisas assim, sabe, que as pessoas falam por brincadeira, mas é um jeito também do público olhar para personagem e falar: "Tá, mas e aqui? Se eu fosse mãe desse personagem", etcétera, sabe. É brincando, mas é um jeito do público também olhar para o vilão que seja de outra forma. Eu achei interessante você citar o Paulinho, porque eu via muita gente também reclamando, eu gostava muito dele como um mocinho, justamente por ele ser esse mocinho real, né, ele tinha muitas dúvidas em relação a Gerluce, "Ah, ela tá me escondendo algo, ah, tem alguma coisa estranha". E as pessoas muita gente não entendia muito, assim, essa eu gostava muito dele justamente por isso, porque ele não era esse cara que tinha muitas tantas certezas, assim, ele tinha certeza sobre o sentimento que ele sentia por ela, mas ele não mas essas outras coisas de tipo: "Ai, ela tá eu sei que ela tá me enganando de algum jeito, eu sei que ela tá escondendo alguma coisa", e eu gostava muito dele por causa disso, por causa das dúvidas dele. Tinha as dúvidas e tinha uma grande certeza, que eu vou até destacar, eh, uma cena que veio para mim, assim, a cena os autores arquitetam, né, eles escaletam, o capítulo e eles colocam cena X, ele, Paulinho, Gerluce, blá-blá-blá, ele precisa tã terminar com ele assim, assim, assado.
Então a gente vinha a instrução e a gente tinha que sentir a cena e falar: caraca, como é que a gente vai abrir esse diálogo? E aí uma das cenas, e é uma cena que eu gosto muito deles dois, e que eu sei que o público odiou, odiou assim, de certa forma não entendeu, tipo: "Pô, como assim?" Quando a Gerluce diz que aceita casar com ele, só que cada um morando em casas diferentes. Eu falei: "Gente, mas como assim? Como é que eu vou colocar aqui nessa cena essa proposta? Como é que ele vai reagir nesse sim?" E aí, eu lembro que eu escrevi uma coisa do tipo, às vezes a gente precisa abrir mão de coisas que a gente idealiza demais para poder viver essa coisa, mas com a realidade que é apresentada. Então, uma das certezas do Paulinho é que ele amava aquela mulher que queria ficar com ela. Ele poderia até achar ruim que, ok, vamos morar em casas diferentes, mas ele não ia fazer daquilo um empecilho para ele ficar junto com ela. E aí a minha leitura do Paulinho era muito essa. Quando você ama absolutamente uma pessoa, não é que você vai sempre ceder, não é que você sempre vai se colocar, se diminuir para a pessoa. Mas, você também idealiza muitas coisas, a gente idealiza muita coisa que tem que ser assim, assim, assado, o casamento tem que ser assim, assim, assado, uma casa, mas às vezes a realidade que se apresenta é outra, e para você viver aquilo que você quer, tem que ser pelo menos naquele momento, naquela realidade. Então, eu acho que o Paulinho era muito isso. Ele tinha essa certeza desse amor. Ele tinha dúvidas sobre ações dela e etcétera, mas ele nunca duvidava que ele a amava. Então, isso fazia ele se submeter a algumas coisas também. E é coisa de protagonista, se fosse numa novela, sei lá, do passado, talvez ele achasse aquilo um absurdo, e eles fossem romper e ficar muito tempo um distante do outro. Não eram os nossos protagonistas, eles não eram isso. Poderia ser um artifício que a gente usaria, etc., mas aquele personagem, naquele homem absolutamente apaixonado, não caberia, sabe? Sim, total. Por isso que eu curti tanto a novela. Vamos começar bom. Eu sempre falo isso, mas todos os nossos convidados, eles mandam pra gente o top 5 de novelas e sempre dá uma conversa muito legal. Você mandou pra gente. Fica a critério. Muita gente fala, já começa a falar todas as novelas, ou às vezes a gente fala um por um. Eu acho que seria legal a gente falar um por um, não sei com o que você acha. Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu só recapitular quais foram as que eu mandei. Foi Por Amor, né, em primeiro. Daí o clone, Aham. celebridade, a próxima vítima e três graças. Mas eu vou falar Ah, que, assim, todo mundo manda o top 5 e fala, é tão difícil tal. E aí vão se inserindo, sim, ao longo da conversa outras novelas, ou às vezes já mandam mais novelas pra gente, que é além do top 5, então não é nada ferro e fogo também. tá bom, tá bom. Não, então, eu até quis recapitular quais eram as novelas, porque é muito difícil. Não é fácil você aqui, principalmente para o noveleiro, elencar 5 novelas, sabe? Enfim. Mas aí, como que é? Eu falo de todas, eu começo falando do Você que geral. sabe, assim, mas se quiser começar por Amor, que foi o que você colocou primeiro, eu acho que é uma novela que talvez seja importante pra você, porque você já citou algumas vezes. Eu vou começar então por Amor. Bom, Por Amor eu acho que é uma novela, que exemplifica aquilo de que nem sempre, número de audiência acompanha a qualidade. Porque se a gente for parar para pensar, a novela está entre os menores índices de audiência dos anos 90 e para muita gente, não só para mim, é uma das maiores novelas de todos os tempos. Para muita gente é a melhor novela dos anos 90 no horário das 9, das 8, né, que naquela época ainda era das 8, e eu acho que ali tem tudo, sabe? É, o Maneco meio que de um jeito, não vou dizer que é despretensioso, não, porque ele tinha essa pretensão, assim, ele colocava a gente naqueles cafés da manhã, pareciam coisas muito fúteis, mas que ali a gente lia muito
do que aquele final de anos 90, aquela expectativa para os anos 2000, virada de século daqui a pouco. É, quais, quais eram os anseios, ah, o que, que aquela classe média do Rio de Janeiro pensava, dos menos abastados, do mundo. Então, eu acho que é uma novela muito importante. Acho que ali tem de tudo, sabe? Tem vários tipos de vilões, tem a própria vida sendo uma grande vilã ali. Para mim, é a melhor novela, porque você consegue enxergar até muitas nuances do ser humano ali dentro de personagens. Até núcleos, por exemplo, que eu não curtia tanto, mas que depois, com reprises, eu fui aprendendo a entender, a ler o que, que era, por exemplo, o núcleo da Cirleia, a personagem da Vera Holtz, parece ser só um acessório, mas não, ali comunica com outra parte da sociedade da época também. Então eu acho que é uma das melhores novelas, acho que daqui a pouco pode reprisar de novo, que eu acho que vai ser sucesso, as pessoas vão acompanhar. E acho que é isso de Por Amor, né. Sim, eu não lembro se outras pessoas já trouxeram, que eu sempre falo, a gente já tem um ranking, assim, de novelas que aparecem. Eu acho que sim, acho que devem ter trazido, que é uma novela muito icônica, né? Mas eu acho muito interessante, pra mim, a melhor do Maneco, não tem nem discussão. Acho muito bem, tudo muito bem feito, mas principalmente a Eduarda, cada vez mais eu tenho me Sim, identificado com ela, não sei, todas aquelas coisas de crescer e ter que, né, ir pro mundo e ter que dar cara a tapa pra viver, isso tem me pegado muito. Mas é uma boa novela, assim. Depois vem o. e Pode falar. eu vou até pegar o gancho que você falou do Eduardo, foi até bom. Eu não falei especificamente de núcleos ali, mas Eduardo é uma personagem que a gente cresceu. Quem assistiu as reprises da novela foi evoluindo o seu pensamento sobre Eduardo. Tinha muita gente na época, aquela velha história, eu odeio Eduarda, tinha aquele site, Vamos Lá, né? Mate Eduarda. E aquilo é tão injusto, porque a personagem é o que a gente espera das mocinhas de hoje. Então, o Maneco já fez essa mocinha que a gente estava defendendo hoje, já nos anos 90. E e as pessoas odiavam isso, aquilo, outro, e aí a cada reprise, e isso acompanhei muito isso pelo Twitter, as pessoas sempre vão dando razão para Eduarda, vão construindo nela uma grande, protagonista e detestando o Marcelo, que a cada reprise ele tem um novo traço tóxico ali sendo exposto. Foi bom você ter falado sobre ela, que é uma grande personagem, e reforça isso da novela. A cada reprise, Por Amor, joga luz sobre algum núcleo, algum tema que a gente não prestava bem atenção na primeira, porque a gente focava sempre em Atílio, em Helena, em Eduardo e etc. Atemporal, né? Uma grande novela, sempre. E aí também o Clone, que acredito ser também uma novela atemporal, apesar de tudo. Apesar de tudo, é uma novela temporal. É a melhor novela da Glória Pérez, que me desculpem os fãs de A Força do Querer, que é uma baita novela também. É uma das grandes novelas dessas épocas mais recentes. Mas o Clone, gente, tinha de tudo. Se você for parar para pensar, o que foi aquele 2002, inclusive a gente tá falando dela em junho, e em período de Copa traz uma nostalgia também, porque foi a novela do Penta, foi aquela novela ali, que mobilizou, sabe, quem viveu 2002 não tem dúvidas de que foi uma das maiores novelas de todos os tempos. Mobilizava muito, e ela ter estreado bem ali num período em que o mundo islâmico estava sendo olhado com tanto ojeriza pelo resto do mundo, também foi uma coisa muito, corajosa da emissora de, de jogar luz sobre esse povo,
sobre essa história. Então, para mim, o Clone e tem de tudo, né, tem uma ficção científica, tem a coisa cultural, e é uma outra novela que cada vez que você assiste também, você vai tendo, outra percepção sobre o que se conta ali, principalmente sobre a Maísa, que por muito tempo foi vista como uma grande vilã, mas depois a gente embora ela tenha feito umas coisas meio cretinas, tipo incriminar o Xande com aquela coisa do roubo, mas que é uma personagem muito mais vítima dela mesmo, sabe? Daquele meio, do que propriamente uma vilã. E tem a personagem da Alicinha, Cristiana Oliveira, que é a grande vilã, mas não é aquela vilã clássica, é uma vilã parecida com as coisas que a gente vê hoje, com essa pessoa trambiqueira, essa pessoa que quer tirar vantagem, que você quer ver longe de você. Então, enfim, novelão, gente, novelão. Eu sou suspeita para falar de O Clone, porque eu acho uma obra-prima, assim, como você falou, toda vez que eu vejo algo e revejo sobre o Clone, não é uma novela que eu gostaria de rever. Eu assisti ela inteira alguns anos atrás, inclusive levei anos para assistir. Mas ela é uma novela que eu gosto de voltar pontualmente para ela, porque eu acho ela genial. Assim, os diálogos são uma obra-prima, principalmente ali do Albieri. Assim, para quem gosta dessa reflexão sobre a vida, a origem da vida, essa coisa ética, moral do como a gente como a gente sobre a origem da vida mesmo, né? Sobre até onde o homem pode, deve ser capaz de manipular a natureza a seu favor ou não. Eu acho que é uma discussão que é atemporal, é uma discussão que a gente poderia estar tendo muito mais. A gente tinha naquela época uma liberdade maior. Eu acho que agora a gente tá com essa onda meio conservadora que alguns assuntos voltaram ou viraram tabu, mas que a gente é uma novela que pode ser reprisada sempre, focando nesses pontos que são discussões riquíssimas, riquíssimas. Eu gosto muito dessa discussão do Frankenstein e o clone, né, o Léo. Acho genial, genial. Como você falou, para mim a Glória ali estava muito inspirada, assim, foi o auge dela para mim. É bom que nesse bate-bola você traz coisas que às vezes a gente esquece de incluir na nossa fala sobre a novela, que a gente fala muito sobre, quando a gente tá falando sobre favoritas, a gente fala muito do sentimento, mas, racionalizando um pouco mais, isso que você falou dessas visões sobre humanidade, sobre criação, sobre, não vou falar nem de religiosidade, mas sobre, essa coisa sobre fé, por exemplo, ela foi muito feliz em colocar ali o islamismo na figura do tio Ali, tinha o padre, que era o Francisco Cuoco, e tinha o cientista, que era o Albieri. Então, discutia-se sobre fé, sobre Deus, sobre ciência, de um jeito que todo mundo conseguia acessar aquilo, sabe? As pessoas paravam para discutir sem, sabe, coisas acadêmicas sobre grandes teses, mas era sentimento. Então a Glória é mestra nisso. Foi incrível. E tinha a Adriana Lessa, que é uma das grandes protagonistas ali da novela também. Depois vem celebridade. Eu achei interessante, você colocou uma novela de cada grande, né? Manuel Carlos, Glória Pérez, agora vem o Gilberto. É, gosto muito de celebridade. Ai, nem consigo falar muito sobre essa novela. É isso. Quando a gente é fã, quando a gente gosta, tem meio que essa trava. Mas aí eu vou te dizer que você usou para as outras duas essa palavra e eu vou usar para ela também. É até bom, eu olhando agora para essa lista, eu percebendo que essas três são atemporais. Celebridade é atemporal também. Ela fala
de o jeito dela, naquele Brasil, ela conta a história do Brasil que a gente está vivendo hoje. As personagens que surgem hoje na sociedade, em voga, na mídia, são muito mais, como é que eu posso dizer, terríveis, caricatas e loucas do que aquela de celebridade. Quando você olha para uma Darlene naquela época, é fichinha, era um personagem fichinha. O que você vê hoje aí tentando ficar nos holofotes, garantir os seus 15 minutos de fama, são bem piores. Então, é uma novela temporal nesse sentido, por isso que é sempre bom rever, e ela traz algumas reflexões sobre isso, sobre essa coisa da fama, e, claro, né, a gente ter essas duas gigantes que protagonizavam a novela, Maria Clara e Laura, Malu Mader e Cláudia Abreu, era um grande plus. Você ligar a televisão 9 da noite e tá as duas ali na arena se digladiando, era incrível. Então tem em um lugar muito especial. E também, para além disso, dessa coisa afetiva, eu destaco sempre que Celebridade foi a primeira novela que eu li os capítulos, que tive acesso aos roteiros e que li a sinopse. Então, tudo que eu as primeiras coisas que eu comecei a escrever eram muito inspiradas ali, naqueles roteiros do Gilberto e naquela sinopse dele. Então também guardo aí nesse nesse lugar afetivo profissional também. Eu acho que é a novela mais refinada do Gilberto Braga em relação ao texto mesmo, assim, ter uma polidez do texto, a gente sempre fala dessa reciclagem de temas, mas é uma reciclagem de temas que ele vinha desde Água Viva ali, e mais de um jeito bem redondinho, assim, é realmente um diamante lapidado para mim, Celebridade. Exatamente, exatamente. Celebridade tem essa coisa. Tem muito do Gilberto, né? Acho que tudo que a gente já viu dele nas outras novelas estava ali. Esse glamour, essa coisa do alpinismo social e não sei, é uma novela que tem muito a marca dele. As outras novelas, por exemplo, Insensato Coração, que acho que em uma entrevista ele falou que era a melhor dele, alguma coisa desse tipo. Tem tudo dele ali, mas de uma outra forma, sabe? Eu gosto de olhar muito para a Celebridade como uma. Tem muito de Vale Tudo em Celebridade, tem muito de outras novelas dele ali. Então, acho que por isso que eu gosto. Eu gosto muito. Aí vem a unanimidade dos convidados. Nossa, meu Deus do céu, é uma unanimidade. Eu acho que dos últimos convidados, todos colocaram no top 5, que é a próxima vítima. A próxima vítima é unanimidade. E, curiosamente, diferente das três primeiras aí da minha lista, ela não é uma novela atemporal. Isso eu digo sem medo, porque eu vi, revi, vi algumas vezes. Ela tem muita coisa ali que hoje a gente não faria de novo na televisão e tudo. É, tem uns núcleos, tem alguns núcleos que são até, digamos que dispensáveis e tudo, mas é uma novela que a estrutura, a estrutura dela, onde o pilar dela é o que dá o charme dela. É uma novela que os personagens principais, o mistério principal faz dela uma das grandes. Então, Família Ferreto é maravilhosa. Então, assim, é aquela novela que eu, enquanto roteirista, pensei, cara, como eu gostaria de escrever essa novela. Não de reescrever, não de fazer remake, longe disso, não tenho essa pretensão, mas eu acho que quem consegue fazer um mistério, um dramão, construir aquela estrutura ali, é muito, desculpa a expressão, foda mesmo. Então, eu gosto de A Próxima Vítima. E reuniu, fala-se tanto de Rainha da Sucata, que reuniu um grande elenco, muitos nomes, mas eu acho que A Próxima Vítima também tinha ali grandes nomes. E tanto é que marcou muito mais. Eu não sei se eu suspeito para falar, mas acho que marcou mais do que Rainha da Sucata, sabe? Acho que talvez sim. Acho que porque
É que a próxima vítima tem todo essa coisa do mistério, tal. Eu acho que Rainha da Sucata ela tava mais, ela é tão inserida no tempo dela quanto a próxima vítima, só que ela não tem essa outra coisinha do mistério, né? Eu acho que a próxima vítima tem essa. A gente não assistiu, nem a Nath, e toda vez a gente fala, nossa, não acredito, a gente tem que ver. Mas, Eita, você tem que ver. mas é isso, eu acho que ela tem esse apelo mais do mistério, né? Que é uma coisa que a gente vê pouco na novela, essa coisa do mistério constante, esse noir. É isso, uma novela de mistério, e não é esse mistério clássico que a gente já conhece, quem matou. Além disso, tem o quem vai morrer. Então, é uma dinâmica muito, 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 muito bacana. E embora, quando eu assisti um pouco na reprise de 2000, e aí depois vi algumas coisas na internet, só vi de verdade, de cabo a rabo, em 2013, no Viva. Mesmo já sabendo de algumas coisas, o jeito que o roteiro conduz é bem magistral. Então, é um novelão, sabe? A unanimidade não é por acaso, não. Tem uma coisa ali que te captura. Ela, apesar de eu nunca ter assistido, tá aí na eterna lista que só cresce a cada dia, como eu sempre digo. Ela é uma novela que quando você pensa, se você estiver pensando num filme, aí você pensa: "Nossa, um filme que poderia dar uma boa novela". É o caso de A Próxima Vítima, né, eu acho que ela é diferente de muitas novelas que a gente conhece, que a gente já viu, que a gente pesquisa a respeito, e eu acho que conquista justamente por isso, porque é como se ela fosse um filme, um filme, assim, no ar suspense, e essa coisa bem investigativa também, que tem bastante na novela, então acho que ela, para mim, ela tem um pouco disso. Ela é uma novela que, ela poderia ser, tipo assim, um filme, claro, como você falou aí, dadas as devidas proporções de coisas que poderia ter ou não, e quando você pensa num filme: "Ai, que filme que poderia render uma novela", ela entra nesse caso aí. Boa, Nath. E eu ainda concordo, ainda vou além do que você falou. A gente viu que teve esse filme aí de A Viagem, né? Eu acho que é uma novela que facilmente também valeria ser condensada para um filme, sabe? Não sei assim como, mas é, é fácil enxergar aquela narrativa ali em um tempo menor de ação e tudo. Enfim, eu acho que seria uma grata surpresa se rolasse isso. Eu nem tinha pensado, mas realmente seria muito interessante se essa se esse filme de A Viagem ele abrisse algumas portas para remakes de novelas que não remakes ou releituras, né, de novelas que não fariam sentido como remakes de novela, mas que fariam sentido como releituras em filme. A Próxima Vítima, eu acho que até Vale Tudo talvez teria se encaixado nisso, mas tem muitas novelas, Rainha da Sucata, que dariam bons filmes nessa narrativa mais curta que as pessoas estão buscando, e que não seriam tão bons remakes de novela, com um formato de novela. É isso, tem muita novela aí que eu não sei, embora eu goste de releituras, de remakes, eu sou do time que gosta assim, de remakes, tem muita novela boa que daria remake, mas como a gente também tem essa possibilidade agora, um formato diferente, valeria a pena. Por exemplo, O Grito, não lembro qual que é o ano exato, não sei se é 75, mas O Grito é uma novela que daria um filmão também. Essas novelas, a gente tem algumas pessoas na bolha noveleira, eu lembro, eu também sou nesse nicho aí que seria, em vez de trazer remakes de novelas que a gente já tem muito acesso, trazer remakes de novelas que a gente, né, ou tem fragmentos ou só tem roteiros em formato de novela. E eu acho que esses remakes de novelas que a gente já tem acesso seria bem interessante de ver em filme,
E eu, como você falou, esses que a gente só tem fragmentos também é uma oportunidade de da gente ver, né, o inteiro, a resolução e acompanhar uma história que a gente não tem como acompanhar. Exato, exato. E aí vou para o final da lista dessa que hoje já permeou toda a nossa conversa, que é Três Graças, que ela tá aí nesse lugar, tanto pelo lado afetivo, emocional, por eu ter feito parte dessa obra, mas porque também é o tipo de novela que nos dias de hoje, às vezes eu fazia esse exercício. Se eu não estivesse na equipe de Três Graças, eu estaria assistindo ela? E aí a minha resposta lá no fundo foi sim, eu estaria assistindo, porque é uma novela que tem aqueles elementos do novelão, de pessoas como eu, acho que como vocês, crescemos assistindo aquilo ali, assistindo Agnaldo Silva, assistindo aqueles universos, assistindo temas e personagens que não se levam tão a sério, que tratam com responsabilidade de alguns assuntos, mas eles querem mais divertir e entreter do que dar lição de moral. Então, é o tipo de novela que eu gosto de assistir, que eu gostaria de ver mais vezes aí na TV, sabe? Então ela tá ali nesse lugar afetivo e também de, de gosto como noveleiro. E a gente falou basicamente muito sobre ela, mas eu acho que é uma novela que a gente, como público, eu particularmente tenho orgulho de ter acompanhado ao vivo. É uma dessas novelas que a gente fala, pô, eu assisti ao vivo essa obra-prima pra mim. É uma novela muito boa, que já tá ali no hall de boas novelas. Eu sou muito ruim de acompanhar novelas às 9 horas da noite, né, no horário nobre. Tem que ser uma coisa muito. Tem que ter coisas interessantes para me pegar. E Três Graças eu fui meio cética, vamos ver como que vai dar, vamos ver o que, se eu vou gostar ou não. E no final eu já tava tipo, ai, não posso perder nenhum capítulo, tenho que assistir ao vivo. Se eu não assistir ao vivo, tenho que ir no Globoplay pra assistir. Então, é, só disso pra mim já é uma. De ter aflorado esse sentimento de noveleiro em mim, já pra mim já é um testamento que é uma ótima novela. Três Graças tinha uma coisa que faltava falta, eu acho, nas novelas atualmente, que é quando o capítulo acaba, o capítulo nem acabou e você já ficava contando as horas para que o dia seguinte chegasse, você conseguisse assistir o próximo capítulo. E eu acho que esse era o sentimento que se tinha muito, nas novelas antigamente, né. Você só tinha o jornal, você tinha revista, não tinha rede social nem nada, e você tinha que esperar até o dia seguinte, até a relação do tempo com as novelas era diferente do que a gente tem hoje. Então você tinha que esperar para poder assistir. E eu aqui em casa, a gente ficava: "Meu Deus, já tô querendo que chegue logo amanhã para poder assistir". Esse feito, esse recurso, digamos assim, de você gerar essa expectativa no público nos dias de hoje, com tanto estímulo, com tanta opção, com esse fato de que você pode ver a novela depois no Globoplay, se você não quiser ou não puder ver ao vivo, é algo que não é para todas. Eh, e Três Graças conseguiu brilhantemente, e eu acho que é isso, assim, foi uma novela incrível, eu gostei muito, tá aí no hall das novelas urbanas do Aguinaldo, acho que ela é a depois de Senhora do Destino, acho que ela é a minha segunda colocada, né, das tramas urbanas do autor. E é isso, né, eu acho que foi uma grande novela e que incrível que você pôde trabalhar, você pôde fazer parte, você fez história com essa novela que foi tão incrível aí para nós noveleiros, para o seu lado noveleiro, para você pessoalmente, para sua carreira, como um todo, e que essa seja só a primeira de grandes novelas e grandes projetos aí que você ainda vai trabalhar, amigo. Ah, muito obrigado, Nath. A Raquel também, eu acompanhava
lá no Instagram de vocês, sempre tinha algum comentário, sempre tinha Nath comentando sobre a novela. Então, o que vocês estão falando aqui não é. Eu sei que não é porque eu fiz parte da novela, vocês acompanharam mesmo, eu acompanhava isso. E que bom, eu fico feliz. Eu sempre comento com os amigos que são noveleiros, que são da bolha. Tipo, a coisa mais recompensadora é quando a gente vê gente que gosta de novela, que conhece de novela, curtindo um trabalho que você está fazendo ali, que você está trabalhando também nela. Então, é isso, a missão foi cumprida, a gente conseguiu atender aos fãs de novela, aos noveleiros e ao público de casa também. É isso. E agora a gente encerra, né? Ah, assim, Passou tão rápido, gente, sim. olha. E assim, encerra sem querer encerrar, né? A gente sempre fala, pela gente a gente ficava horas e horas e horas conversando sobre novela, tanta coisa que a gente tem pra falar ainda, aprofundar mais. Mas Sim. a gente tá vendo, assim, muita gente fala, ai, convida de novo. Então, não sei, fica aí o convite. Se rolar na próxima vez, a gente chama e você vem também, hein? Não, por favor, já eu estava meio temeroso, falei: "Ai, meu Deus, nunca participei disso", mas já fiquei super à vontade, gostei do papo, então podem me chamar de novo quando precisarem que eu virei sim. E, bom, obrigado por ter aceito o convite, né? Quando eu falei com a Nath, eu falei, e se eu vou chamar o Eli e tal, e ela, ai, mas vê uma outra pessoa que talvez ele pode não, um plano B, porque talvez ele pode não concordar. Daí eu falei, então eu vou chamar ele um pouco antes, porque daí ele já sabe se ele pode ou não. Mas que bom que deu certo, porque você trouxe uma outra perspectiva mais de lá de dentro, né, de como funciona, tal. E a gente estava sedento por querer saber. Não, não, quando eu confesso que eu sou um pouco tímido, sabe, mas vocês me deixaram muito à vontade, desde quando eu recebi o convite eu já via alguns outras edições, eu vi a do Gil, por exemplo, e vi a do menino que mostrou também, acho que os discos, aí eu falei: "Ai meu Deus, será que é por câmera, por vídeo, por voz?". Então por voz é mais tranquilo, a gente fica mais desenvolto. Mas parabéns pelo trabalho de vocês. É bom quando a gente gosta de novela e a gente tem um espaço para falar e falar com outras pessoas. Então, vida longa ao projeto de vocês aí. E muito obrigado pelo convite e contem comigo para outras e outras conversas. E aí, os recadinhos, como sempre, a gente tem os vídeos, a gente tem outros papos com gente também tão legal quanto o Eli, em outras perspectivas sobre pesquisa de novela, sobre arquivo de novela com o Marquezine, um dos papos que eu mais curti. Tem o Tião, no Mofista também, falando sobre pesquisa de arquivo e tal, trazendo à tona coisas antigas de novela. A gente tem sobre a Cíntia, que foi muito, muito, muito diferente, que é sobre a perspectiva da comida dentro da novela. Então, tem aí muito papo legal no capítulo anterior Convida. Temos os nossos vídeos falando das novelas, temas específicos, minisséries também. E as lives no YouTube sempre, agora que a gente tá com o Spotify atualizado, acho que bastante gente vai ouvir por lá. Mas as lives a gente só tá conseguindo fazer no YouTube nas últimas segundas-feiras do mês, às 8h30. Se não for na segunda-feira, a gente avisa no Instagram. Então, quem tiver Instagram e puder seguir a gente no capítulo anterior, a gente sempre coloca os avisos por lá, sempre bota quando sai vídeo, quando sai o áudio dos convidados lá. Quem quiser seguir também as nossas redes pessoais, a minha é Maria Raquel FS Underline. Eu sempre estou conversando de novela com as pessoas. Eu sigo de volta quem conversa comigo. Então também não adianta me seguir e ficar lá. Pode me chamar ou conversar na DM ou
conversar nos stories que eu posto, alguma coisa que a gente sempre tá conversando por lá. E a Nath, @nath.natv lá no Instagram, e lá vocês também encontram os outros espaços digitais que eu habito, que no caso é o X, que eu ainda chamo de Twitter, e o meu blog onde eu escrevo conteúdos lá sobre TV, entretenimento. Então me segue lá e aí a gente pode trocar um papo legal sobre novela. Eli, não sei se você quer passar suas redes, tem esse contato, você que sabe. Olha, eu sou mais acessível, digamos assim, lá no X, Twitter, né, que é arroba o livro do Eli. Então é por lá onde eu estou mais sem filtro, posto, etc, comento, interajo. Instagram é mais fechado, é mais para amigos, família, então eu não costumo a deixar não, mas no Twitter, vamos lá, vamos conversar. Eu nunca vou chamar de X, gente, é sempre Twitter. Então, podem me seguir lá, podem interagir, puxar papo que a gente vai conversar. E é isso, tô por lá. Então é isso, gente. Sigam ele no Twitter, conversar de novela, ver o que tá acontecendo aí na vida dele, acompanhar os projetos que ele vai ter aí no futuro, que eu tenho certeza que vão ter muito sucesso. E, Vem coisa boa, garanto. ai, já tô curiosa. É, e sigam a gente, então, agora a gente tá no YouTube, no Instagram e no Spotify, é tudo no capítulo anterior. E curtam, compartilhem, comentem. Enfim, gente, pra gente continuar esse projeto, crescer cada vez mais, trazer mais gente aqui que fale de novela, que tenha um papo legal. E é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido até agora, ter acompanhado. Quem tá sempre com a gente também, sempre agradeço aí, a gente faz porque a gente gosta de conversar de novela e a gente gosta de ter esse diálogo cada vez mais acrescido de perspectivas diferentes sobre telenovela. É isso. Obrigado mais uma vez, Eli. Que é isso, eu que agradeço. Sucesso para vocês. Ainda quero ver vocês voando aí, quem sabe em um outro formato. Quero ver vocês, sei lá, numa TV aí, bem ao estilo video show. Vocês têm potencial para isso e sabem e gostam de falar de novela. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Então é isso, pessoal. Até a próxima.